Dia de gala aqui pra gente, né? Estamos recebendo aqui o Guilherme Boulos, que é uma pessoa que todos vocês conhecem e acho que vão conhecer cada vez mais, porque vai ser uma personalidade que vai entrar nas nossas vidas, nas nossas discussões de saúde no dia a dia, porque, claro, quando nós estivermos conversando sobre as grandes proposições que se fará para esse município de São Paulo, e mesmo para o Brasil, mesmo nosso estado, eu sei que o Guilherme sempre vai, de alguma forma, estar se posicionando. Então, olha, prazer grande estar aqui com você. Nós estamos aqui no Sindiosp, no nosso Papo da Saúde, e queremos ouvir aquilo que você tem para nos dizer. Mas primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Que é muito curiosa, você me desculpe se eu posso usar esse termo, né? Mas ela, de alguma forma, além de ser curiosa, ela é inspiradora. Então, por isso que eu acho que faz bastante sentido as pessoas te conhecerem um pouco da sua voz. Claro, primeiro obrigado, Balestrin, por abrir esse espaço, pelo convite de vir aqui hoje na sede do Sindiosp e conhecer um pouco mais de perto o trabalho de vocês. E eu tenho certeza que o Sindiosp tem muito a contribuir com o trabalho que tem feito de levantamento de dados, de pesquisa, de elaboração de proposta, para que a gente consiga enfrentar os gargalos da saúde no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, particularmente. Olha, minha trajetória, ela diria um pouco atípica, como você falou, curiosa, porque eu sou filho da classe média de São Paulo. Meus pais médicos, inclusive, ambos infectologistas. Eu conheço bem. Meu pai foi diretor da Faculdade de Medicina da USP, diretor clínico do HC também. Minha mãe coordena um ambulatório de mulheres vítimas de violência sexual. Então, o tema da saúde na minha casa está desde que eu nasci. Meus pais trabalham no SUS desde que o SUS existe. Então, eu tenho a ligação com esse tema. Agora, eu tomei uma opção muito cedo, muito jovem, que foi dedicar o meu tempo, parte importante da minha vida, para causa social, para militância social. Então, com um pouco mais de 15 anos, fui fazer um trabalho de alfabetização de jovens e adultos na favela do Flamengo, aqui na Zona Norte de São Paulo. Fui fazer um trabalho de aproximação dos movimentos sociais, de luta pela terra, de luta pela moradia. E quando eu estava para completar 18 anos, fui viver em comunidades, ocupações, comunidades de sem-teto, do movimento sem-teto. Fiquei muitos anos, fiquei 20 anos atuando no movimento sem-teto, na luta por moradia. Porque a gente conversava, eu estava conversando com o Balestrin aqui um pouco antes, saúde, inclusive, passa muito por isso. Quer dizer, a pessoa ter uma casa é a base da dignidade, é a base da saúde, é a base das condições sanitárias mais elementares para alguém viver. E eu, desde muito cedo, tomei essa pauta para mim, né, de lutar por casa. Atravessei a ponte, fui conhecer outras realidades, aprendi muito com essa vivência. Um aprendizado extraordinário. Além da minha formação acadêmica, formei em filosofia na USP, fiz especialização em psicologia clínica, fiz meu mestrado em psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP. Eu tive grandes professores que às vezes não sabiam ler e escrever o nome. Pessoas nas comunidades, nos bairros, que me ensinaram valores de convivência, de solidariedade, de generosidade, que eu busco levar comigo para o enfrentamento da política, que é um espaço tão árido, às vezes com discussões tão duras, polarizadas, de ataques viscerais, mas para mim a política é, acima de tudo, um instrumento que nós temos para poder melhorar a vida das pessoas, para poder transformar a sociedade, para combater as desigualdades tão tristes e inaceitáveis que nós temos no nosso país. Muito bom. Você já colocou dois, digamos assim, dois pilares na nossa discussão aqui. Então você falou daquilo que tem a ver com o pilar social, e falou muito bem, né? E você, mais do que isso, disse que de alguma forma ele é motivado por algo interior seu que fez com que você se dedicasse, do ponto de vista de entendimento, de que essa era uma percepção
Eu gosto muito dessa palavra que você usou, generosidade, que as pessoas têm umas com as outras. O que é o que faz, de um modo geral, esse fermento social crescer de uma forma positiva? Você falou da saúde, que também, de alguma forma, é um outro pilar de sustentação da vida dessas pessoas e das nossas vidas. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito agora de um outro pilar, que ele é mais árido, mas ele é importante, né? Que é o pilar técnico. Como é que você pensa e como é que você vê a gestão, propriamente dita, e a importância da gestão no dia a dia de fazer com que as políticas públicas, as ações do dia a dia, elas possam ser mudadas, mas por esse viés, o viés técnico exclusivamente? Claro. Muito bom você trazer isso, Alessandro, porque da mesma forma que política é sonho, é ideal, é uma forma de você mudar as coisas, política também tem que ser eficiência, melhorar a vida das pessoas na ponta. E isso você não faz sem time. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Sem equipe técnica, equipe de gestores, equipe quando se fala de gestão pública de profissionais de carreira, mas equipe também que você vai recrutar na academia, que você vai recrutar em vários setores da sociedade. Eu tive a oportunidade de ser candidato à presidência da República em 2018. Aprendi muito e conheci muita gente. Fui montando um time. Tive a oportunidade de, há 3 anos, ser candidato à Prefeitura de São Paulo, ir ao segundo turno, fazer uma disputa real. E fui formando um time também ligado aqui aos debates da cidade, ao debate urbanístico, ao debate de saúde, de educação, de cultura, de habitação, aos grandes temas da cidade. E hoje, nós vamos enfrentar um desafio no próximo ano de disputa de eleições municipais. Eu sou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Nós estamos construindo um time ainda mais qualificado, que envolve ex-gestores públicos. Então, eu tô com o meu time que está discutindo saúde, tem ex-secretários de saúde, como Gonçalo Vecina, como o Zé de Felipe, que hoje é prefeito de Diadema, tem estudiosos da área da saúde, da vigilância sanitária, da CROSS, profissionais que atuam na ponta, profissionais de saúde da mulher, profissionais das várias áreas, para que a gente tenha a capacidade de ter um bom diagnóstico sobre os gargalos, os problemas, os vazios assistenciais, e a partir disso ter propostas de solução com começo, meio e fim. Né? Então, a política, se ela vira só técnica, ela se esvazia da sua dimensão de esperança, de sonho, de valores. Agora, ter valores, esperança e sonhos sem técnica, né, você não vai conseguir fazer com que isso se traduza numa melhoria da vida das pessoas. Então, eu acredito muito em fazer gestão com um bom time, com uma boa equipe. Ninguém consegue nada sozinho. Né? A gente consegue chegar aos nossos objetivos com muita gente. E é o time que eu estou querendo montar, qualificado, para ter uma atuação na cidade de São Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta que me pega muito todos os dias quando eu saio de casa, quando eu ando na nossa cidade, que não são só os buracos, né? Tenho certeza que você vai estar nesse time técnico e alguém vai tratar de dizer que também é importante cuidar dos buracos da cidade, entre outras coisas. Mas eu queria falar sobre desigualdade social, né? Eu ainda estava com a minha família nesse final de semana, conversando. Todos eles estudaram no Santa Cruz, eu estava dizendo para você. Então são jovens que, de alguma forma, eles têm assim, uma expectativa e uma visão equilibrada da sociedade, ao mesmo tempo que tem uma visão equilibrada do mundo, né? Da prática, você mesmo colocou. E a gente estava, ao observar tudo isso, nós estamos comentando que em São Paulo, eu pedi para que na hora alguém entrasse no site para ver, nós temos 35 mil pessoas, entre outras, pode ter outros números, que vivem na cidade. Em situação de rua. Em situação de rua, e que vivem mais do que isso, vivem num completo, aparentemente, abandono, do ponto de vista de alimento, políticas nutricionais, políticas de recuperação da vida, políticas de recuperação da dignidade humana dessas pessoas. E, assim, não é que nós temos que nos incomodar com essas pessoas porque elas estão na rua. Nós que temos que nos incomodar como é que nós deixamos essa situação chegar a isso. Eu queria ouvir exatamente você a respeito disso. Muito bom, Alessandro.
Acho que é importante você trazer isso. Porque, sabe, acho que um dos grandes temas, quando a gente fala em política, é a gente se perguntar por que nós estamos na política. Por que nós precisamos da política? Eu acho que no Brasil, num país tão rico e tão desigual, em São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, e com tanta gente jogada na rua, com criança virando lixo para poder comer, essa pergunta ela é mais urgente do que nunca. Eu acho que o sentido é enfrentar essas desigualdades, é a gente voltar a se sensibilizar com a dor dos outros, voltar a ter empatia, solidariedade. A rotina ela é tão bruta numa metrópole como a nossa que a gente vai criando uma crosta de indiferença no nosso olhar, às vezes. E vai tornando invisíveis algumas pessoas, vai tornando como se fosse parte da paisagem. Hoje o dado mais atualizado são 53 mil pessoas em situação de rua na cidade. 53 mil pessoas sem teto. Isso foi sendo naturalizado. Nós não podemos naturalizar a barbárie. Nós não podemos naturalizar que numa cidade tão rica tenha tanta pobreza e tanta desigualdade. Eu acho que o papel principal de uma gestão pública na cidade de São Paulo é reduzir esse abismo. E você quer saber? Isso é bom para todo mundo. Isso não é bom apenas para quem recebe a política pública na ponta. Se você diminui a desigualdade, você aumenta a segurança. Você vai ter uma sociedade menos violenta. Você vai ter uma sociedade com mais condições de convivência. Hoje, tem dados, eu estou estudando muito a cidade de São Paulo, tem dados que são indignantes. Você pega expectativa de vida. Se você pegar aqui nos bairros mais ricos da cidade, Itaim, Moema, Jardins, Higienópolis, a expectativa de vida está em 80, 81 anos. O IDH é o da Suécia, da Noruega. Se você vai 20 quilômetros para leste, chega em São Mateus, Jardim Guatemi, Cidade Tiradentes, a expectativa de vida é de 59 anos. Nós estamos falando de mais de 20 anos de diferença que as pessoas vivem a depender do seu CEP, do lugar onde moram. Isso não dá para aceitar. E essas pessoas que moram nas periferias têm que todos os dias fazer uma romaria até o centro para poder trabalhar e depois voltar para casa 2 horas dentro de um ônibus lotado. Quem mora lá no Grajaú pega Belmira Marim, quem mora ali no fundão da M. Mirim. Ou seja, isso é insustentável em todos os sentidos. O que o mundo está discutindo? Eu fui conhecer a experiência, estive em Harvard recentemente, reunido com mais de 15 professores de núcleo de estudos urbanos, estive com o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, conversando sobre isso, estive conversando com com a prefeita atual de Paris, Anne Hidalgo, com a prefeita de Santiago, conhecendo o que as cidades globais estão discutindo. E o debate hoje é redução de distâncias sociais e de distâncias físicas. Então é você criar oportunidades para ter mais emprego, mais infraestrutura, mais serviços públicos e privados nas regiões periféricas, para que as pessoas não tenham que atravessar 2 horas para poder trabalhar, né? E com isso você também reumanizar o centro, revitalizar os centros, também levando gente, né? E isso é o que o mundo está discutindo hoje. Isso é redução de desigualdade, na ponta. E isso toca diretamente na saúde. Porque saúde não é só quando a pessoa entra no hospital. Claro. Para a pessoa entrar no hospital, em alguma medida, em boa parte dos casos, é porque a saúde já falhou. É porque o investimento em prevenção falhou, como você dizia antes, porque o investimento em promoção falhou. Ou seja, se a gente tem um investimento pesado em saneamento básico, um investimento pesado em condições habitacionais dignas, em condições de alimentação dignas, eu consegui aprovar, tenho um orgulho de, em 6 meses como deputado federal, ter aprovado 2 projetos de lei, e o primeiro deles ter sido uma política pública de cozinhas solidárias como um dos pilares de combate à fome para o país. Levar alimentação saudável para as pessoas nas comunidades, para quem está passando fome, no fundão das periferias. Isso é saúde. E eu acho que fico muito feliz de, aqui no Sindiosp, vocês terem essa visão holística, essa visão ampliada de saúde,
Porque eu acho que isso nos ajuda a ter sincronia para enfrentar os grandes desafios sociais e sanitários que nós temos na cidade e no país. Você sabe que, imagino, porque nós temos já uma tradição de pessoas que de alguma forma pensam. Vêm, fazem diagnósticos semelhantes a esse seu, a esse que eu acabei fazendo aqui, e a gente vai vendo que ano a ano, eleição a eleição, as coisas não acontecem. Por que você acha que essas coisas não acontecem? Porque quando ex-prefeitos de São Paulo foram eleitos, todos eles de alguma forma tinham um diagnóstico na saúde, diagnóstico nas questões sociais, diagnóstico nas questões de segurança pública, diagnóstico nas questões educacionais. E o que aconteceu que a cidade continua igual? Primeiro, eu não acho que a cidade continue igual. Eu acho que nós temos que fazer uma leitura de cada uma das gestões. Houve gestões em que a cidade melhorou e deixou marcas positivas. Pegue no tema da mobilidade. O bilhete único é uma conquista da cidade. Os corredores e as faixas exclusivas são uma conquista da cidade. Melhoraram. Houve pontos, as próprias... os ambulatórios médicos, as UPAs, o SAMU, né? Tudo isso são políticas que melhoraram as condições. É injusto dizer que nós estamos igual. Alguns governos melhoraram, outros retrocederam. E aí nós temos que saber fazer essa leitura. Um problema que nós temos que é muito concreto é de descontinuidade. Eu acho isso muito ruim. Descontinuidade nas políticas que dão certo. Se uma política dá certo, se uma política está funcionando, nós não temos que nos perguntar se ela foi feita pelo governo do partido A ou do partido B. Se ela está funcionando, ela tem que continuar. Se ela não está funcionando, ela tem que ser revista. Eu acho que essa ideia de pensar política de Estado e não só política de governo falta no nosso país. É uma falta de amadurecimento da democracia brasileira. Nós temos que saber discriminar isso. Política de governo, não é? Você vai lá e bota, isso aqui eu altero. Política do governo. Tem políticas que são políticas de Estado, que são conquistas. Né? O Bolsa Família se tornou uma política de Estado no Brasil. Né? É importante, é uma conquista social na linha de combate à fome. Na cidade de São Paulo, acho que nós temos algumas políticas de Estado que precisam ser preservadas, independente de quem esteja na gestão. Agora, no fim do dia, Lestrin, a situação é a seguinte. Assim, eu acho que nós temos uma janela de oportunidades na cidade de São Paulo. Nós temos hoje 35 bilhões em caixa. E não é só estoque. No fluxo, o orçamento do ano que vem vai ser 110 bilhões de reais. Nós temos uma situação de dívida estabilizada. E aqui justiça seja feita. Quem estabilizou a dívida da cidade com a União foi o Fernando Haddad, quando era prefeito. Nós temos uma situação, do ponto de vista financeiro da cidade de São Paulo, muito favorável. O problema é que hoje, a pessoa que está sentada na cadeira com a caneta na mão não tem um projeto e uma visão de cidade para transformar essas condições econômicas favoráveis em políticas sociais efetivas que combatam a desigualdade. Disso que se trata. Eu acho que nós temos, espero que a partir de 2025 São Paulo possa dar outros saltos e fazer com que essa maré econômica favorável se traduza numa redução continuada das desigualdades que nós temos. Tá bom. Olha, a gente já está quase que terminando, viu, Luiz? Pode ficar tranquilo, que eu vou terminar na hora certa. Mas eu queria te fazer uma pergunta, aliás, que é o seguinte. Guilherme, do que é que você tem medo? Rapaz... Você tem que ter algum medo, não é possível? Qual é o medo? Eu tenho alguns medos. Isso. Né? Primeiro, eu tenho um baita medo de barata, bicho. Uma vez, na minha casa, estabeleceu um ninho de barata eu moro no sobrado, lá no Campo Limpo, e aí elas botaram um ninho em cima do forro. E aí elas entravam, ficou o negócio do lustre ficou um pouco baixo, e as baratas entravam pelo teto. Teve um dia
a minha esposa e um amigo meu que estava lá em casa no dia riem de mim disso até hoje. E aí eu fui pegar aqueles Baygon, aqueles negócios de matar barata que elas estavam saindo e comecei a jogar. E veio uma infestação, umas 20 baratas vieram pra cima de mim. Bicho, aquilo é o maior trauma que eu tenho de medo. Se eu tiver um pesadelo, é de barata. Agora, quando você sabe disso, Balestrin, eu tenho 2 filhas. Quando você tem filho, os seus medos se tornam muito menores em relação a você e são transferidos para os seus filhos, né? Você tem filho, você tem medo que aconteça alguma coisa com seus filhos. Aliás, eu tenho uma Sofia também. Você tem uma Sofia? Tem. Quantos anos tem a tua Sofia? 23. A minha tem 13. E a Laura tem 12. Mas enfim, sabe que tem uma coisa que eu acredito muito? Você consegue, eu não tenho medo. Coragem não é você não ter medo. Claro. Coragem é você, mesmo com medo, saber superar o medo em momentos decisivos. Medo é um dos sentimentos mais humanos, mais genuinamente humanos. Só não tem. Se alguém não tem medo, precisa procurar um psiquiatra, um psicanalista. Todos nós temos que lidar com medo. A questão é se a gente se deixa vencer pelo medo ou se a gente consegue enfrentá-lo. Tá bom. Vem cá. A palavra é sua, o palco é seu. Pode terminar aqui com uma mensagem pra gente aqui. Agradecer mais uma vez a você, a todo o time do Sindiosp que está aqui, inclusive atrás das câmeras, acompanhando o nosso bate-papo. Seus fãs e suas fãs. Uma honra. E agradecer essa produção que vocês estão fazendo. Eu tenho a convicção de uma coisa, de que as soluções para uma cidade tão complexa como São Paulo, elas se dão com a construção de diálogo e de parcerias. Então, você tem uma rede de hospitais públicos muito potente na cidade de São Paulo. Mas que nós temos uma fila gigantesca de exame, de procedimento, de consulta, que precisa ser enfrentada. Precisa ser enfrentada dialogando em parceria, inclusive, com a rede conveniada, com a rede privada, para que a gente, com a rede sem fins lucrativos, com fins lucrativos, nós precisamos construir uma saída que seja conjunta para resolver os grandes gargalos da nossa cidade. Tenho a convicção, Balestrin, que São Paulo merece muito mais do que tem hoje. E pode estar num momento muito melhor do que está hoje. Se a gente tiver esforço concentrado para resolver os grandes temas da cidade e uma visão ética que considere indecente a desigualdade que a gente tem e que, portanto, trate como questão de honra, de humanidade superar essa desigualdade. Às vezes eu digo, tem gente que fala, de esquerda. Eu falei, olha, tem coisas que para mim não são esquerda, direita, são questões de humanidade. Resolver o problema da população em situação de rua numa cidade como São Paulo é uma questão de humanidade. Resolver o problema de atendimento, da atenção primária mais elementar na saúde na nossa cidade é uma questão de humanidade. Plano de moradia é uma questão de humanidade. Eu acho que nós precisamos de uma cidade mais humana. Essa é a luta que eu tenho e tenho certeza que encontra muita consonância com o desafio e a vocação que vocês têm aqui. Tá ótimo, obrigado, cara. Boa sorte.